primeira audiência da Lei Paulo Gustavo. É uma grande alegria ver mais uma vez essa casa cheia, bastante pessoas participando. Tenho certeza que se o Paulo Gustavo estivesse aqui, conosco, de alguma forma ele está nos vendo, ele deve estar muito feliz que se atrasou um pouco, não por culpa dela, mas por culpa da gestão passada. E ela acabou se tornando uma lei que não é nem mais tanto emergencial, embora ainda atue, como lei emergencial, mas ela acabou ficando um ano atrasada, por conta do que aconteceu ano passado, que não a executaram, não é isso? Vocês sabem que a execução da Paulo Gustavo já era para ter acontecido em 2022, mas não aconteceu. Então, cá estamos para executar essa lei Paulo Gustavo, tá bem? Outra alegria nossa nesse momento, além desta lei, é ver, claro, o Ministério da Cultura novamente formado. Nós tivemos vários problemas, nas gestões passadas também, inclusive com a extinção do Ministério da Cultura, o que nos doeu bastante. Hoje nós temos o Ministério da Cultura, atuante, reformulado, com uma ministra que entende de cultura, com um grupo, uma equipe técnica muito boa. Inclusive nós estamos com uma sorte nesse momento, que é de ter um rio-clarense lá no Ministério da Cultura. E ele não é só um rio-clarense, ele é uma pessoa muito ligada aqui aos grupos de cultura de Rio Claro, muito ligado a nós. Então eu pedi para que daqui a pouco o Binho, tá, pessoal, ele entre numa teleconferência conosco, tá bom? Então nós vamos conversar um pouquinho com vocês, mas daqui a pouquinho o Binho vai entrar numa teleconferência com a gente. Vocês também vão poder perguntar diretamente para ele, tá bom? Porque ele é um representante do Ministério da Cultura e que trabalha exatamente nisso, tá bem? Exatamente levando aos municípios e a vários estados do Brasil o debate sobre a Lei Paulo Gustavo. Então é uma pessoa, claro, que está muito preparada para isso. Nas questões de Rio Claro, deixa eu passar alguns informes para vocês. Como eu falei para vocês, o processo todo nosso será transparente e participativo. Embora, é claro, a Secretaria de Cultura seja a responsável pelos recursos e a Prefeitura como um todo. Então o CPF que vai responder por qualquer coisa que aconteça é o CPF do secretário e é o CPF do prefeito municipal. Então quando nós quisermos acompanhar algum processo, nunca entendam como uma intervenção, entendeu, do poder público na democracia popular, participativa, não. É apenas no sentido da própria responsabilização que a lei nos traz, tá vendo? A lei responsabiliza o gestor público, não é? Pela distribuição dos recursos, pelo cumprimento, dos planos de trabalho e depois a prestação de contas. Tudo isso quem vai responder somos nós, a Secretaria. A ideia da Secretaria é fazer o mais participativo possível, mas consciente, não é? Que ela tem todo o direito de ter a última palavra do processo, porque é ela, na verdade, que vai amarrar todas as situações ao longo do processo, tá bom? Mas a nossa ideia é ouvir todo mundo e que tudo o que aconteça na Lei Paulo Gustavo seja um reflexo dos debates. Tudo que a pessoa vai falar vai aparecer no edital? Às vezes não. Mas a gente quer que a maior parte do debate que vai acontecer a partir daqui apareçam nos nossos editais ou no nosso edital. A gente ainda não sabe quantos editais vai fazer, tá bem? Então essa que é a nossa ideia para esse processo. Pensando nisso, vocês já receberam uma folhinha onde vocês podem colocar sugestões aqui. Se ela for maior que isso aqui, não tem problema, pode grampear, tá bom? E nos entregar junto com essa folhinha, tá bom? E tudo isso aqui vai virar um processo, tá bom? Da Lei Paulo Gustavo e Rio Claro. Então quando você preencher isso aqui e nos entregar, isso aqui vai ser anexado no processo, tá bom? Assim como se você mandar um e-mail. Você viu que nós criamos um e-mail, tá bem? Para receber as sugestões da Lei Paulo Gustavo. Então esses e-mails também serão arquivados. Entenderam? Então todo o processo a partir de agora é bom que ele fique registrado. Aliás, a lei obriga isso. Então tudo que vocês fizerem, a gente vai dar um jeito de oficializar, tá bem? Porque depois vira um processo e amanhã eu quero saber quem falou isso. Se teve alguém que falou isso, não, está aqui, olha, o cidadão, o João, tá?
ou então está aqui, né? Ele pediu isso, e 10 pessoas pediram isso, poxa, será que a gente no edital não pode atender essas 10 pessoas? E daí por diante. Então é muito importante que vocês preencham isso, que vocês mandem os e-mails, tá bom? Tem um e-mail aqui, ó, tá vendo? leipaulogustavo.gmail, tá bom? Então, a gente já está começando. E tudo que vocês puderem fazer logo é bom, viu, gente? Porque a gente não quer atropelar ninguém. Mas nós estamos no calendário da Paulo Gustavo, daqui a pouco a gente vai ter o calendário da Aldir Blanc 2. Então a gente quer, né, isso dar celeridade na medida em que também a gente democratiza a informação. Só que assim, tudo tem prazo, né? Você entendeu? Então às vezes também se a gente ficar, né, entendeu? 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, batendo um papo aqui, às vezes pode ser até prazeroso e construtivo por um lado, mas tudo tem prazo e a gente precisa logo fazer esse dinheiro chegar na ponta. Tudo bem, gente? Entendeu? Então aqui, ó, tá aberto, tá? Então não é só essa audiência pública que vocês vão poder participar. Tá aqui, tá bom? Pode preencher aqui, pode mandar um e-mail, pode nos procurar em outras ocasiões também. Eu costumo dizer que o município sempre tem essa vantagem, né? O município é o lugar onde você encontra o vereador, encontra o secretário, encontra o prefeito. Não é isso? Tem essa proximidade que eu acho que a gente deve levar como vantagem, não como desvantagem, tá bom? Essa proximidade. Coisa que não acontece muitas vezes com o governador, não é isso? E com a presidência, tá bom? Vai receber cerca de 1.700.000 da Lei Paulo Gustavo, tá bom? E vai ser dividido da seguinte maneira, aproximadamente, tá bom? Cerca de 899 mil reais serão recursos para audiovisual, tá bem? Nesse audiovisual se insere, por exemplo, desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curtas, médias e longas metragens, webséries e séries, telefilmes nos gêneros ficção, documentário e animação, produção de games, videoclipes, tá bem? Videoclipe também se insere no audiovisual, segundo o decreto de regulamentação, etapas de finalização de algum filme, algum roteiro, alguma situação, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. Veja, tem um item 10 aqui, que são outros formatos de produção audiovisual, que ele não especifica exatamente o que é, mas podemos até depois tirar essas dúvidas com o Binho, né, e outras que vocês tiverem, tá bom? Mas isso seriam 899 mil, tá bom? Depois nós temos mais 205 mil reais, que é para ser investido basicamente em salas de cinema, tá bem? Em salas de cinema. Talvez aqui, em conversa com vocês, a gente priorize, claro, as salas de cinema públicas, tá bom? Mas não tem problema a gente conversar sobre alguma sala privada, de alguma maneira que também atenda o interesse público, não tem problema, tá bem? A gente está aqui para debater, como eu falei, não tem nenhum tipo de ideia fechada, mas esses 205 mil é mais para a questão das salas de cinema, tá bom? Esse recurso, essa parte é a única parte do recurso que o poder público pode acessar diretamente, tá bem? Que a própria secretaria pode receber, vamos dizer assim, entendeu? É a única parte relacionada a essas salas de cinema, claro, salas de cinema públicas que o poder público mantém. Exemplo, por exemplo, da sala de cinema do Centro Cultural. Embora aqui eles façam sala de cinema num sentido bastante ampliado. Isso aqui, por exemplo, pode ser considerado uma sala de cinema segundo a lei. Isso aqui eu digo o local que nós estamos, tá bom? E assim por diante. Por exemplo, ali no museu mesmo, quando vocês entram, você deve observar que a gente tem um cinema para receber o público, formação e qualificação em audiovisual, apoio a cineclubes, realização de festivais de mostras de produções audiovisuais, realização de rodadas de negócios para o setor audiovisual, memória, preservação e digitalização de obras ou acervos audiovisuais, apoio a observatórios, publicações especializadas e a pesquisa sobre o audiovisual e desenvolvimento de cidades de locação. Então esse dinheiro é mais específico para situação de formação, de cineclubes, de festivais, tá bom? Como a lei coloca. E aí nós temos 489 mil reais, gente, para todas as outras áreas. Aí aqui vale qualquer coisa que seja arte, tá bem? Qualquer coisa. Então são 489 mil. Aí aqui vai entrar
mais diretamente, por exemplo, estou vendo aqui o pessoal da capoeira, do circo, do teatro, hip hop, entendeu? Dança, aí vale qualquer área que vocês possam imaginar, R$489 mil, tá bom? Então a distribuição como está indo, claro, 1.700.000, dividido da forma como eu falei. No próximo dia 5 de junho, vocês já podem marcar aí a nossa segunda audiência pública, tá bom? Então quem quiser marcar, é mais uma segunda-feira, no dia 5 de junho, nós vamos fazer a próxima audiência. No dia 5 de junho, talvez, nós já tenhamos condições de apresentar para vocês, colhendo tudo que vocês estão falando aqui, e junto com a comissão, tá bem? Nós formamos uma comissão que tem representantes da Secretaria e representantes do Conselho de Cultura, que são os responsáveis, então, para operacionalizar tudo isso que vocês vão mandar, as ideias, entendeu? As ideias, os e-mails, e depois fazer um rascunho, uma minuta de edital. Talvez no dia 5, eu gostaria muito que nós já tivéssemos condição de apresentar para vocês uma proposta de distribuição dos recursos. Tá bem? Uma proposta. O que significa? Nós vamos falar, gente, o que vocês acham? Não é? Tá bom, divide mais. Acho que pode ficar virado para a plateia, né, Binho? Pode ficar. Obrigado, viu, Binho, mais uma vez, por você estar atendendo a gente e participando da nossa primeira audiência, tá, Binho? 22/5. Já marcamos uma para 5/6, tá? 5/6 já tem outra programada aqui. Tá, tem bastante representatividade aqui, essa plateia, está muito feliz mais uma vez. Você esteve aqui recentemente, não é isso? Como filho da terra e interessado também que a cultura no Brasil e em Rio Claro antes, para frente, claro. A gente fica feliz com a sua presença, tá bem? Nós vamos, eu já vou tirar umas dúvidas aqui que o pessoal tinha, Binho. Daqui a pouquinho já abro para a plateia, tá? Eu acho que é importante vocês, né, eventualmente tirar dúvidas aí com o Binho. Pode ser assim, Binho? Posso fazer umas 2, 3 perguntas e já abro para o pessoal, tá? Agradecendo, né? Desculpa a indiscrição, tá em Brasília, tá no Piauí ou tá no Amazonas? Da Lei Paulo Gustavo, vocês têm o site, o portal próprio da Paulo Gustavo, ali vai estar tratando tanto tutoriais, cartilha, e-mails e outros materiais mais, que vai ajudar nesse processo, caso queiram e precisem, inclusive uma aba específica de perguntas e respostas que também pode contribuir com tudo isso. Perfeito. Binho, e só para a gente se achar então nos prazos, você falou que a gente está apertado de certa forma pela LPG 2, não é? Embora, claro, elas não tem problema também se algum momento se sobrepor, né, Binho? Mas tudo bem. Então explica para nós em termos de prazo, o plano de ação 60 dias, já a contagem regressiva talvez em torno de 50, é isso? Mais ou menos 50 dias hoje, em torno de 50 dias. Que prazo, por exemplo, para executar a Paulo Gustavo é até final de ano, é isso? Final dela, prestação de contas e editais. Como é que você faria assim, uma sugestão para nós que estamos aqui, não é? Nessa angústia, uma sugestão de calendário. Olha, Adalberto, pessoal aí que está assistindo, eu acho que o edital, se lançasse tal época, seria legal, tivesse tal prazo, seria legal. Assim, como é que a gente podia se organizar em termos de calendário para a gente começar esse debate, Binho? Legal. Bom, a gente vai até organizar de fato um calendário, cronograma geral dessa agenda política, dá para dizer, até de 2023, para justamente ajudar a orientar esses prazos todos. Quem dera a gente tivesse uma equipe tão grande que isso pudesse já ter sido publicado, mas essa sobrecarga de tarefas e atribuições que a gente está tentando dar conta. Porque o ideal, de fato, é que vocês já estivessem até tranquilizados com isso e bem orientados sobre isso, e, portanto, a gente vai falando sempre que possível. Nesse primeiro momento, o que é o preenchimento da plataforma Transfer Glória, que é o plano de ação, a partir do dia 11/12, que foi a regulamentação, é que também abriu a plataforma. E é dessa data que conta 60 dias. Então, no caso, é até 11 de julho, no máximo, que tem para subir os planos de ação. Então, esse é o primeiro cronograma de prazo que está dado. Outra questão que precisa estar atenta aí, Alberto, e caso tenha representantes até
de outros setores da Prefeitura, da Câmara, mas mesmo a própria sociedade civil, obviamente, também tem que estar muito ciente e está acompanhando isso, outro prazo que é mencionado na lei nesse momento é a adequação orçamentária. E aí a gente vai explicar rapidamente o que é uma separação de uma coisa para outra. Uma coisa é resolver as questões de ordem financeira pública. Como que a gente resolve a parte financeira? Quando preenche a plataforma, ou seja, criou o plano de ação, e ele foi aprovado, automaticamente a própria plataforma Transfer Gov vai estar, junto com a estrutura do Banco do Brasil, criando as contas para que o recurso chegue em dias para as prefeituras que subirem esses planos de ação e esses planos de ação forem aprovados. Ou seja, a parte financeira fica resolvida o quanto antes, né? Subiu o plano de ação, foi aprovado, quanto antes subiu o plano, antes recebe o recurso na conta que foi criada. Mas, para que essa grana, para que essa verba chegue para artistas e fazedores de cultura, a prefeitura tem que criar a peça orçamentária adequada para isso. Então, a adequação orçamentária é feita até, no máximo, 180 dias depois de ter recebido o recurso nessas contas que foram automaticamente criadas. É um prazo muito alargado, que nem precisaria, mas é assim, considerando que em alguns estados, e principalmente em alguns municípios, pode haver uma certa tensão e disputa na relação, caso essa adequação orçamentária precise passar pelo legislativo, e tem maioria oposição, e quiser travar as coisas do executivo, e até a gente ajudar a resolver e mediar essas questões, é que foi alargado o tempo nesse prazo tão extenso de 180 dias. Por quê? Sem que exista essa peça orçamentária adequada, não existe condições de executar os editais, inclusive. Não tem como você publicar um edital, ou seja, um instrumento jurídico de seleção pública, sem que você mencione qual é a fonte orçamentária que o município está dispondo. E aí, pessoal, o que a gente fala que é a parte orçamentária, que são até 180 dias? Todo ano tem a lei de diretrizes orçamentárias. Todo ano tem a lei orçamentária anual. E aí, como é um recurso extra, que talvez não esteja previsto na peça orçamentária atual, enquanto expectativa, né? Porque é uma previsão orçamentária, quando a gente fala dessas peças orçamentárias, é uma previsão. Talvez não conste esse tamanho e volume de recursos. Então precisa fazer essa adequação orçamentária para poder aplicá-la na prática. E aí, nesse caso, pode ser que passe pela Câmara de Vereadores também. Então tem primeiro esse prazo. Mas é um prazo muito alargado, não precisa de tudo isso. Pode até já ter entrado com pedido. No nosso caso aqui, viu, Binho? No nosso caso, ela já foi inscrita na peça. Eu comentei com eles aqui que aqui gerou até uma confusão, porque nós já inscrevemos tanto a Paulo Gustavo quanto a Aldir Blanc, como previsão orçamentária na LOA. Aí gerou uma confusão, porque daí somou tudo, somou o valor previsto da Aldir Blanc 2, o da Paulo Gustavo e o orçamento municipal, e alguém achou que a cultura de Rio Claro tinha ficado rica da noite para o dia, não é? Porque apareceu só o total. Então, no nosso caso foi até engraçado. Zerar o recurso. E pode ser quanto antes. Tem cidades, por exemplo, de Mogi das Cruzes, que está falando comigo hoje. O projeto todo tem que ser executado? O projeto todo tem que ser executado? Não, eu vou responder essa parte também. Podem ficar tranquilos, artistas. Vou responder a parte de vocês. Que é o seguinte. A cidade de Mogi das Cruzes, por exemplo, eles já querem ser a primeira cidade que vai lançar edital, porque eles já fizeram todo o debate, disputa, eles já fizeram a adequação orçamentária, eles já têm o plano de ação aprovado e eles vão lançar os editais provavelmente essa semana. Eles querem ser a primeira do Brasil. Eu tenho que atendê-los ainda depois que terminar a audiência com vocês, porque eles querem cumprir essa meta e eu vou tentar ajudar. E o que rola? Então, o prazo de repassar os recursos para os proponentes tem que ser esse ano e, se possível, o quanto antes. Esse prazo de repassar para os munícipes, ele pode ser também, digamos, abreviado, ele pode ser um pouco mais enxuto
do que a rigorosidade que se pega espelhada pela lei de licitações, por exemplo. Não precisa pensar nem na 866, nem na sua atualização, que tem que ter mais de 45 dias depois do processo de avaliação, para depois o resultado final. Isso pode ser enxugado. A lei já menciona que está descansada a lei de licitações para a execução da Paula Gustavo. Então, o prazo de chegar ao recurso para os munícipes pode ser também mais encurtado. Aí a tua pergunta é o prazo de execução dos recursos pelos munícipes e desses prestando contas para você, Dalberto. Né? Não para o Dalberto, mas para toda a equipe da Secretaria de Cultura. Isso vai ser regrado pelo edital local. Então, para nós, governo federal, o que nos importa é, Dalberto, você lançou os editais que você falou que ia lançar? Prova para a gente, foi publicado no Diário Oficial Municipal, aí, Boletim Oficial? Foi, legal. Quais foram os contemplados? Foram esses CPFs e CNPJs? Isso é verdade? Foi isso mesmo? Foi publicado? Foi feito o repasse? Prova pra gente, mostra no Banco do Brasil, faz o extrato, mostra aí, faz a conciliação bancária e mostra pra gente que foram esses mesmos CPFs e CNPJs e a gente vai acompanhar na plataforma Transferivoto todo esse excesso de transparência. Foi feita essa parte até o fim desse ano, é isso que tem relação eu e tu. Agora, para os artistas na relação com vocês, Secretaria de Cultura. Pode ser, dependendo da categoria, coisas de meses. Podem ser coisas de meses a ponto de chegar talvez um ano. Pode. O que não pode é uma relação que venha a complicar todas as versões finais possíveis que venham a ser cobradas da esfera federal para com o município, que é datado de 2 anos. Então, se você coloca um edital que a pessoa tem 2 anos para executar tudo, e até lá vai dar algum problema na própria execução e depois na prestação de conta, vai complicar em qualquer versação de relatório mais detalhado que o governo federal vai exigir das secretarias municipais. Então, esse tempo tão alargado, não. Então, pode ser de meses, pode até ser de meses no acumulado de talvez, por exemplo, uma perspectiva, vamos dizer, de 1 ano, para ter uma garantia de não comprometer o ano seguinte, que é um ano que tem que estar focado na relação dos estados e municípios prestarem contas com o governo federal. Tá? É isso. Perfeito, Binho. Bem esclarecedor. Obrigado. Eu tenho mais algumas coisas, mas acho que eu vou abrir, né? Perguntas. Gente, e aí? Aproveitem aí que nós estamos com um canal direto com o Ministério da Cultura. Pimentel. Oi, Binho, tudo bem? Oi, Binho. É o seguinte, o pessoal do audiovisual é cruel mesmo, né? Quer dizer que é para produção, é isso? Porque, assim, eu estou assustado, porque eu estava de acordo que fosse do audiovisual, porque sai do fundo setorial do audiovisual, tudo bem. Mas, pelo que eu estou vendo, é produção, cara. Formação merreca, cineclubismo merreca, preservação da memória merreca, difusão merreca. Então, deixar essa grana lá em cima, né, Rubinho? Porque, assim, numa cidade como Rio Claro, você pode fomentar a produção audiovisual, mas quantos grupos nós vamos ter organizado aqui para encarar um edital de verdade de curta-metragem, longa-metragem? Você está entendendo onde eu chegar? Então, o que eu queria saber é até onde vai se alargar o entendimento dessa repartição do bolo. Porque se em Rio Claro já vai ser uma coisa complicada, eu fico imaginando nas menores cidades, como é que, onde, por exemplo, aqui nós temos, no mínimo, que no olho, a TV comunitária, 5 grupos que podem se candidatar nesse momento a entrar no edital de curta-metragem e média-metragem. Longa-metragem do dinheiro que vai colocar não dá para fazer. Como é que vai ser esse critério do ponto de vista do Ministério? Porque, assim, eu estava tendo um entendimento que, por exemplo, assim, o poeta vai lá, faz uma poesia bacana, grava, bota na internet, e para mim isso é audiovisual, inclusive produção audiovisual. Mas pelo elenco que foi dado, parece... Eu estou me vendo como presidente do Congresso Brasileiro de Cinema de novo, brigando aí com vocês para botar todo o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual de novo para a produção. Né? E o cinema cultural, por exemplo, né? Você está entendendo? Então eu queria saber se vai ter algum
modo que... Porque em Rio Claro, de repente até dá, mas em cidade pequena, né? Só isso. Bom, vamos lá. Eu entendo a sua vontade de querer brigar, mas a gente aqui é mais irmã. Seguinte, o que eu ia comentar sobre conceitualmente do que está na redação. Se a gente quisesse impor que são produtoras audiovisuais que precisam, para fazer vídeos amadores, curtas-metragens, médias-metragens, videoclipes, etc., estaria assim redigido, o que não é verdade. Pode proponentes que não são do audiovisual proporem no inciso 1? Podem. Ninguém está dizendo que não pode. Pode. Pode e deve, porque senão o recurso não será utilizado pela municipalidade. Municípios muito menores do que Rio Claro têm direito a acessar os recursos da Paulo Gustavo, com a mesma separação, claro que na devida proporção, do que cabe no inciso 1, do que cabe no inciso 2, do que cabe no inciso 3 e do que cabe no artigo 8º. Então, o seu exemplo, por exemplo, que você trouxe, de um poeta gravar um vídeo e isso poder ser parte de produção audiovisual, pode. Eu não sei onde você leu que não possa. Pode. Pode curta-metragem, pode média-metragem, pode videoclipe. Então, por exemplo, um exemplo de videoclipe, pode ser a própria banda ou um músico seu proponente. E ele contrata, se ele vê quem é que vai prestar uns serviços de boa qualidade, de filmagem, de edição, de mixagem, de montagem. Aí vai depender do grau que tem de orçamento disponível para essa categoria e do grau que ele está disposto a também colocar no propósito de projeto dele. Então, essas são as questões que existem. A única restrição que foi tratada sobre a produção, que é do inciso 1, é quando se dá a perspectiva de séries, longas-metragens, porque senão a gente também estaria afetando demais o que é a política pública, tanto da Secretaria do Audiovisual como da Ancine. Então, nesses casos específicos, do que é longas-metragens, séries e telefilmes, nesses casos, precisa ser uma produtora audiovisual, mas que também não recai sobre todos os detalhes de estar cadastrada na Ancine, etc. e tal. Mas precisa ser uma produtora independente, conforme está o regulamento do decreto. É só nesse caso. Eu não sei de onde que você aumentou essas outras questões, porque isso não está na redação da lei, não está na redação do decreto, porque assim fomos cautelosos. Porque assim sabemos que será utilizado por diversos municípios pequenos. Então, nenhum proponente obrigatoriamente precisa ser do audiovisual no que cabe ao inciso 1. Outra questão. As questões sobre distribuição de recursos. Agora, essa lei está tramitando desde 2021 com a mesma proporção o tempo todo, desde que ela surgiu do Senado, lá em 2021. Ela tramitou do Senado, foi e voltou, foi para a Câmara, foi e voltou, foi aprovado pela imensa maioria de todos os congressistas, tanto no Senado quanto na Câmara. A gente debateu ela o tempo todo e a sua redação quase foi inalterada desde a sua origem. E a proporção de recursos já existia. Então, a proporção disso ser queixado em 2023 está com delay, porque isso foi lá atrás em 2021 já. Ou seja, a lei ela está assim redigida na sua redação da lei e, portanto, no decreto se dá sequência, porque o decreto obedece ao regulamento da lei, não se sobrepõe a ela. O que vai caber, e aí pode ser uma questão que eu não recomendo, mas pode ser uma questão, vamos dizer que, por algum motivo catastrófico, Rio Claro não consegue produzir vídeos, nem mesmo amadores, experimentais, não tem condições, não teve gente querendo, não teve gente procurando, sobrou recursos do que estava no inciso 1. Só depois de lançou o edital, abriu propostas, não foi preenchido o suficiente, só depois pode ter talvez um remanejamento entre incisos. Mas isso quer dizer um tempo muito alargado, lá na frente, e demonstrando que talvez não fez uma boa busca ativa para ter os proponentes aderindo, que não fez um bom planejamento de plano de ação. Você vai estar testando tudo isso para dizer, então a gente vai estar usando outro inciso porque não deu certo o que a gente planejou.
Sendo que o planejamento pode ser simplificado, sendo que o planejamento pode ser para todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas que queiram fazer filmes e vídeos, inclusive um pouco mais amadores, experimentais, se for o caso. Ok? Respondida a questão? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Diego, sou conselheiro aqui da cidade de Rio Claro, na cadeira da Juventude. E a gente, antes da Secretaria de Cultura começar a operacionalizar a lei Paulo Gustavo, nós já tínhamos montado uma comissão e desde o ano passado nós estamos acompanhando os processos da Paulo Gustavo. E aí, uma de nossas preocupações lá na comissão que a gente montou da Paulo Gustavo no Conselho de Cultura é com relação às ações afirmativas. Está expresso na regulamentação que 20% deve ser de cota racial e 10% de cota indígena. No caso, não tendo na cidade propostas de indígenas, esses 10% vai para cotas raciais. Ou seja, 30% de cotas raciais, pelo menos até agora é o que a gente está vendo. E além disso, os 70% restante, eles também, ao meu entender, e analisando a lei, eles devem ser distribuídos de uma forma igualitária, de uma forma a considerar os grupos minoritários que compõem a maioria e sofrem opressões sociais. No artigo 17 da Lei Paulo Gustavo, a Lei 195, de 2022, fala que na implementação das ações previstas nessa lei complementar, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres. Bom, continuando aqui. Estimular a participação e ao protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, incluindo de terreiros e quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIAP+, de pessoas com deficiência, de outras minorias, por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação, editais específicos ou outro meio de ação afirmativa que garanta a participação e o protagonismo dessas pessoas, observadas a realidade local, a organização social do grupo, quando aplicável, e a legislação relativa ao tema. Com relação a esse trecho da lei, a gente vê bem o espírito da lei, que é para distribuir para os grupos minoritários, sempre considerando. Eu gostaria de saber se você tem algum exemplo de alguma cidade e como a gente pode fazer para considerar esses 70% as minorias para distribuição. Obrigado. Diego, sempre bom poder estar falando contigo. Você está um cara bem ativo aí nas redes, participou de outras cidades, inclusive. Parabéns pelo seu empenho aí, seu intento nesse processo todo. Acho até bacana que as pessoas saibam disso, que vocês não estão limitados de fato ao recorte do Clarense, né? Diego tem feito relações, inclusive, indo em outras audiências públicas de outras cidades, enfim, então fica a dica aí de acompanhar essas agendas, tanto as online quanto as presenciais. Se enfiem, inclusive, em grupos de WhatsApp que estão debatendo isso, expandam as trocas e intercâmbios, porque isso tem sido bem enriquecedor, seja para o Diego como para outras pessoas também. Então, fica sugestão a partir da experiência do que eu sei, do que eu dou conta de acompanhar um pouco do que ele tem feito aí. Vamos lá. Pessoal, eu vou falar um pouquinho técnico dizendo, primeiro, de fato, há uma primeira redação na lei. A lei é a origem do que a gente tem tratado aqui. Na lei, ela vai falar no seu artigo 17 essas questões que o Diego apontou. Vai falar alguns exemplos de recortes populacionais, que são as ditas minorias, que se somadas, na verdade, viram maioria, né? Porque vai ter os recortes desde de
povos nômades e ciganos, inclusive, além de quilombolas, terreiros, outros povos tradicionais, indígenas. Vai também estar tratando, portanto, de, imagina, só os recortes de pessoas negras e recortes de mulheres. Né? Então, a gente já está falando de muita coisa. Além da diversidade sexual, além de pessoas com deficiência, e ainda colocam uma consideração e outros grupos minorizados socialmente. Então, há ainda alguns que podem se incorporar nessa questão a depender da localidade. Vou dar um exemplo. Caiçara não faz sentido para Rio Claro, mas para várias outras cidades faz sentido Caiçara. Então, poderia estar detalhando o que é dito de outros grupos minorizados socialmente. Tá? Isso é a redação do artigo 17 da lei. E lá vai mencionar como que as leis, como que os editais, obrigatoriamente, precisam atender as demandas desses recortes populacionais. Ensinando de que maneira? Ou por editais próprios, ou por garantia de vagas, que são as cotas, ou por diferenciação de pontuação. E aí são vários debates que isso acarreta. Por exemplo, você pode falar que você está contemplando um número específico por editais próprios, mas no edital que é geral você coloca um valor maior. E aí no edital que é próprio você coloca um valor menor, só para constar para aquele recorte populacional. Então isso pode ser utilizado de vários jeitos delicados. É importante que a gente entenda que a natureza jurídica dessa redação é propondo, a partir de uma equidade, uma possibilidade de alcance de, quem sabe, o Brasil ser um pouco nessa igualdade. Então, são perspectivas de igualdade a partir da equidade. Então, podem ter editais específicos para esses recortes populacionais, podem ter cotas dentro dos editais ampliados, podem ter diferenças de pontuação. E uma coisa pode se sobrepor à outra. Você pode ter um edital específico, por exemplo, para a produção feita por mulheres. Aí nesse você vai colocar cotas, que pode ser questão racial. E ainda você dá uma diferenciação de pontuação se for pessoa com deficiência, por exemplo. Então, não precisa ter uma coisa ou outra. A primeira questão é importante ter claro isso. Então, tudo isso é da redação da lei. E diz que todos os editais precisam estar tendo isso de alguma maneira, e esses são os exemplos trazidos. Outra questão é como isso se desdobra no decreto de regulamentação da lei. No decreto de regulamentação da lei, primeiro, para o Diego e para todos aqui compreenderem, que é o seguinte: aí a gente vai estar falando do capítulo 9 do decreto de regulamentação e vai estar falando com o título, né, das ações afirmativas. Logo no primeiro artigo desse capítulo, que é o artigo 16, no seu primeiro parágrafo, ele fala que os parâmetros para a adoção dessas medidas serão estabelecidos em ato do Ministério da Cultura. Então, primeira questão importante que todo mundo está tendo. Diego e todas as pessoas. O Ministério da Cultura vai publicar em breve mais detalhes ainda sobre essas questões. Hein? A gente já está mencionando que o que tem no decreto são as considerações do que vai estar na publicação que a gente vai fazer em breve. Então, já levem em consideração as questões que são alguns avanços que o decreto traz, que é, por exemplo, o que o Diego mencionou, que são 20% da perspectiva da questão negra e 10% da questão indígena. E sim, nesse mesmo cálculo que o Diego colocou, em não se tendo demanda e procura pelos 10% indígenas, a prioridade é que isso se acresce, se soma nos de 20% da comunidade negra, portanto, passando a ser, por exemplo, 30% no mínimo, ok? Se você gosta do nosso trabalho e conteúdo e quer nos ajudar de alguma forma, aqui está a nossa chave Pix na tela. Obrigada pela atenção. Vamos animar!